da manhã às 5 da tarde. Pois é, e amanhã é um dia cheio de saudades para muita gente que perdeu os seus entes queridos. A morte não é algo fácil de lidar. Alguns dizem que o luto é como uma ferida que deixa marca no corpo da gente. Nós vamos conversar sobre isso com a psicóloga Franciele Alves aqui com a gente. Franciele, gratidão pela sua participação aqui com a gente no AL1 desse sábado. O processo do luto, ele precisa ser vivido e respeitado, né? Boa tarde, Cris. Boa tarde, pessoa que está em casa e acompanhando a gente. Muito obrigada pelo convite. É um tema muito importante que a gente possa falar e, ao mesmo tempo, é um tabu. Quase ninguém fala sobre morte e talvez, por isso, ela pega muitos de surpresa. Tem gente que nem gosta de tocar no assunto, né? Exatamente. Bate na madeira, né? Faz esses outros rituais de evitação. E quanto mais a gente evita, mais pego de surpresa a gente é e mais difícil é lidar com esse processo. Agora, Franciele, existe um tempo ideal para que você possa viver esse processo de luto? Existem fases desse luto? Não existe exatamente um tempo ideal, mas existe um tempo de cada sujeito, e também é importante que a gente preste atenção em lutos, por exemplo, que são muito prolongados, que pode, de certo modo, causar preocupação se tiver acontecendo um adoecimento grave. Por exemplo, um processo de luto, basicamente, é quando a gente perde uma pessoa, um ente querido, mas, assim, em termos psicanalíticos, a gente fala perda de objeto, que a gente investe uma energia psíquica ou libido ou no modo popular, afeto, né? Aquela emoção, aquele amor. E quando a gente está com esse investimento naquela pessoa e perde, muitas vezes a gente vai junto com o outro. Isso que é preocupante. Então, o trabalho de luto, muitas vezes a gente conseguir fazer essa separação desse outro que se perdeu. E muitas vezes, nesse processo, o que acontece é esse outro, na verdade, ele faz parte da gente. Então, de certo modo, a gente consegue ter um outro lugar, um lugar assim de saudade, de afeto, mas não necessariamente aquela dor dilacerante como antes. Mas para que esse lugar mude, né, daquela tristeza, daquele, vamos dizer, de certo modo, excesso de sofrimento, precisa ter um trabalho em torno desse luto. Franciele, seria como uma ferida que naquele momento, naqueles dias, aquela ferida vai doer, vai latejar, vai precisar de tratamento, mas que com o passar do tempo, quando você olha para aquela marca, para aquela cicatriz, você lembra, mas você consegue seguir em frente. Seria basicamente essa ideia, né? E pegando o gancho da sua fala, nós recebemos aqui uma pergunta de uma telespectadora, é a Tamires, que está nos acompanhando lá de Coruripe. Muito obrigada, Tamires, pela sua participação. A gente espera poder tirar sua dúvida aqui com a Franciele, psicóloga. Ela disse que está vivendo um luto há mais de 2 anos, quando ela perdeu a mãe. Todos os dias, ao lembrar da mãe, ela acaba sentindo uma grande tristeza, ela chora e não queria passar por isso com pessoas ao seu lado. Ela diz que se sente desconfortável com essa situação. 2 anos da perda da mãe não é uma perda fácil. Como é que ela pode lidar com isso? Esse é o momento ideal, muitas vezes, para a gente procurar e buscar um processo terapêutico, né? Porque a gente, quando perde alguém, não é necessariamente a dor dessa, vamos dizer, primeira perda. Às vezes, a gente não se dá conta, mas a gente passa por muitas perdas ao longo da vida. Então, quando aquela perda dá mais a flor da pele, é o momento da gente conseguir fazer uma construção, uma criação de como se perde. A sua analogia foi perfeita. Quando a gente tem uma ferida, a gente precisa cuidar dessa ferida. Senão ela pode infeccionar, ela pode ter certas complicações. E é isso que acontece quando a gente não lida com o luto, ou não tem um espaço apropriado, que é o espaço terapêutico profissional. E o luto, ele é feito junto. A gente não faz um luto sozinho, né? Então, é importantíssimo o psicólogo, o psicanalista ali junto
para que a gente possa criar, por exemplo, esse choro, ele se transforma em palavra. Ela possa rememorar e possa construir, elaborar outras saídas que não necessariamente o choro ou a dor. Isso se faz dentro de um espaço terapêutico, um espaço seguro. E também, né, junto, como eu falei assim, que a gente faz um luto com o outro, esse luto também coletivo, ele é importante. Esses processos, como a gente tem Dia dos Finados, Sim. as orações, né, as missas, ele ajuda também a ir elaborando esses ritos sociais. Então, é importantíssimo. A gente recebeu também a pergunta do Edmilson. Ele disse que perdeu a mãe e até hoje tem dificuldades de aproveitar momentos em famílias ou festas, porque ele sempre lembra, remete o pensamento à mãe. Ele quer saber o que fazer diante desses casos. Mais uma vez, como eu falei, é poder trabalhar de modo singular. Porque não tem uma receita única para todo mundo. Cada um sente de um modo. E o ponto é também, essa dor, esse luto impede que ele possa ter essas celebrações, essas festas, ou ele segue nessas festas, né? Então, lembrar, sempre vai lembrar, e é até saudável que se lembre. O ponto é se isso está sendo realmente impeditivo e que ele possa trabalhar essa questão junto com o profissional. Porque algumas pessoas silenciam, né? Isso é extremamente grave e preocupante. É esse silêncio que muitas vezes pode agravar a situação. Tá certo, Franciele. Gratidão, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui no L1 nesse sábado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Cris. Nossa gratidão também aos nossos telespectadores que tiraram suas dúvidas